Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. E eu vou iniciar fazendo a seguinte pergunta. Você aí, já imaginou liderar 130 pessoas, ter 24 lojas sob a sua gestão, iniciando lá no chão da oficina e hoje comandando todo esse povo? Não deve ser algo fácil, né? Então fica a pergunta para vocês, fique ligadinho aí que o nosso convidado vai explicar tudo como funciona a organização dele no dia a dia. Não é mesmo, Gustavo? É isso aí, Lucas. Hoje temos um convidado que tem uma linda história aí dentro do ramo automotivo, né? Que nem tu falou, começou lá no chão da oficina e agora gerindo toda essa turma aí. A gente tem bastante perguntas boas para fazer para ele aí. Eu na parte técnica ali falando um pouco, o Jefferson, né, Jefferson, na parte do mercado aí. Hoje a gente tem bastante assunto. Sensacional, né, Jeff? É isso aí, a gente está bastante curioso aí para saber o que esse convidado tem para trazer para nós aí, de como ele faz, né? Como é esse desafio de liderar uma equipe tão grande, de liderar tantas lojas assim, né? Tantas unidades, e com certeza a gente vai aprender muito com mais esse episódio aí do Projeto Piloto. Mas antes disso, a gente vai agradecer quem faz aí o nosso programa dar certo, que é a Atitude Vídeo Produtora. A Atitude é a sua produtora audiovisual aqui em Canoas. Então, tudo isso é possível por conta do Luciano, do Brunão, que é quem nos dá o apoio aí e dá a identidade ao nosso programa. E também para a Brazo. A Brazo, a gente está com alguns produtinhos deles aqui, são responsáveis pela distribuição e fabricação dos produtos químicos para você deixar o seu veículo em dia. Brunão, se puder soltar para nós aí o nosso vídeo de apresentação de quem é a Brazo. Sensacional, muito obrigado a todo o time comercial da Brazo que acredita no nosso projeto aí, são nossos parceiros. Sigam eles lá no Instagram, @Brazo, e sigam nós também, muito importante, @Projeto Piloto BR. E agora precisamos falar e fazer a apresentação do nosso querido convidado. Nosso convidado de hoje, ele lidera uma operação de 130 pessoas, são 24 lojas espalhadas por 3 estados diferentes, são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Lidera 4 marcas, é Honda, Honda Motos, Fiat, pô, é marca pra caramba, Fiat tem mais uma que tá, eu vou deixar ele falar essa parte que eu esqueci, tá? Porque é marca pra caramba, muita informação. Nosso convidado de hoje é o senhor Christian Silva, gerente geral de pós-vendas da Via Porto. Seja muito bem-vindo, senhor Christian. Muito obrigado, uma boa noite a todos, muita alegria estar aqui, adorei o convite, né? Esse convite para mim hoje, até dizendo para vocês, é um presente. Hoje é até meu aniversário. Opa, que Então, sensacional! vim com muito orgulho, vim aqui fazer parte do projeto. Adorei o que vocês estão trazendo, acho muito rico esse conteúdo e quero poder contribuir com esse conteúdo aí para a gente fazer um programa bem legal para o pessoal. E vai contribuir, com certeza. Pô, são 130 pessoas, são 24 lojas, vai contribuir com certeza, né? Eu vou passar a palavra para ti novamente, Christian, para entender quem é o Christian. Porque tu começou lá no chão de oficina, né? Tua trajetória é muito linda aí dentro do mundo automotivo, né? Sim, vou contar um pouco então. Comecei aí no ramo automotivo, na parte técnica mesmo, né? Desde auxiliar, mecânico, passei a eletromecânico, fui chefe de oficina, até que eu consegui um cargo de gestão. Trabalhei por 10 anos numa marca como a Renault. Depois disso, eu resolvi empreender também. Nesse meio tempo entre empreender e trabalhar como gestor de pós-venda, eu tive a oportunidade também de dar aula. E dar aula, para mim, foi uma das coisas que mais me fez crescer dentro da minha profissão. Lá na Renault, quando eu trabalhava, eu também dava algumas palestras, muitas vezes de motores, dava algumas palestras de atendimento. E nesse meio tempo fui convidado a ser professor. Aí eu pensei, nossa, mas ser professor, será que eu estou preparado para isso? Mas se a gente parar para pensar, a gente ensina sempre, né?
diariamente a gente ensina, ainda mais quando a gente vira líder, a gente ensina o profissional, a gente ensina a equipe. Então, eu aceitei a proposta de ser professor. E na minha rotina, eu trabalhava durante o dia, das 8 às 6, como gestor de pós-venda. À noite, das 7 às 10, eu dava aula de mecânica automotiva, elétrica e injeção eletrônica, de segunda a quinta. Na sexta-feira, eu fazia a faculdade. No sábado, eu tinha uma turma exclusiva das 8 às 2 da tarde de elétrica e injeção eletrônica, onde eu toquei mais ou menos esse projeto por quase 2 anos. Aí acabei saindo desse projeto para empreender, tive meu auto center, foi muito bacana, bem na pandemia. Foi o maior desafio que eu tive dentro da minha carreira, e mesmo assim eu lembro que no mesmo ano da pandemia, em julho para julho, a gente ainda cresceu 35% o nosso faturamento na oficina. Pô, que sensacional, cara. Através de algumas estratégias que a gente tomou. Como concessionária e o ramo automotivo, a gente sempre tem um toque mais forte. Acabei abandonando um pouco o meu projeto de ter meu negócio próprio e acabei voltando para o ramo de concessionárias, onde eu toquei 2 marcas, que foi Fiat e Nissan, por 1 ano, até que eu retornei a Porto Alegre por uma questão familiar e acabei ingressando aí nesse grupo que hoje tem várias concessionárias, atuando aí na Fiat, na Peugeot, na Honda 2 rodas, na 4 rodas, tocando a funilaria do grupo também e a logística dos veículos novos, né? Então são 130 pessoas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 24 operações. Pezinho sempre na estrada, né? Pezinho sempre na estrada. Sempre. Tem que estar muito bem organizado aí com uma agenda, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito forte, muito sólida comigo aí. Não toco isso daí sozinho, tem um time aí de 8 supervisores, até agradeço muito a eles. Muito orgulho que eu tenho dessa equipe, que me ajudam aí a gente tocar aí o pós-venda, que a gente sabe, né, que é tão difícil e desafiador, né? E deixa eu te perguntar, Cris, como é que foi essa virada de chave, assim, mentalmente mesmo, né? Um mindset mesmo de sair da oficina e entrar para a parte de gestão. Muda completamente, né? Muda. E eu lembro que esse ponto-chave que tu tocou aí, às vezes eu me pego refletindo sobre ele, foi bem quando eu fui fazer o curso em São Paulo de chefe de oficina. E antes a gente, né, simplesmente como produtivo, a gente trabalha e ganha pela nossa produção. Aonde que no momento que tu tem que mudar para que você faça as pessoas produzirem, aí que tá a grande diferença e a sacada. E lá no curso, uma das cadeiras, além da parte técnica, câmbio automático, mecânica diesel, eletrônicos, tinha uma cadeira que era gestão de pessoas no curso de chefe de oficina. Pô, que E fantástico. foi ali que eu disse, nossa, eu acho que gostei do que foi ensinado e é aqui que eu quero me desenvolver cada vez mais. E desde então eu segui estudando sobre pessoas, busquei cada vez mais conhecimento sobre gestão de pessoas, larguei a faculdade de engenharia automotiva e comecei gestão comercial. Que E legal. ali eu segui a minha trajetória. E como muda, né? Bem como tu falou, porque tu tem que replicar todos os conhecimentos que o Christian tem, ele tem que passar para a equipe para que a equipe consiga ir se aprimorando aí. Gustavo, tem algumas coisinhas para nós aí, porque hoje eu sei que tu veio preparado aí de pós-vendas, né? Tem aqui umas 25 folhas aqui de perguntas, né? Perguntas. Porque A gente tem umas 5 horinhas aí, né? Eu acho que é tranquilo, né? pô, Vai ser o maior aproveitar, né? prazer. Tem que aproveitar hoje. Que E é aniversário do homem, então a gente tem que fazer valer essa entrevista mesmo, né, tem que Cris? depois dar o presente, né? Mas eu sou fã, assim, de escutar as histórias, assim, como a do Christian, porque hoje o pessoal vê, né? Tá numa posição lá, estratégia dentro da empresa, acha que foi simples, né? Chegar ali, não, alguém escolheu lá. Mas tem toda uma trajetória, tudo que tu já passou dentro da oficina, né? Isso eu acho muito legal. A gente já compartilhou algumas coisas profissional ali, então é sempre bom a troca e conhecer melhor o Christian, né? Então, hoje aqui a gente vai poder... Mas falando um pouco da parte essa de técnica aqui, né? Como é gerir essas 130 pessoas, 3 estados diferentes? Como é e como tu faz? Tem algum sistema que tu consegue monitorar melhor cada um? Teus gestores ali, supervisores, né, que tu comentaste ali.
eles te dão um report ali de como é que tá o dia a dia, né? Não tem como estar em todas as unidades, né? Então tem que ter muita confiança neles, né? Para eles te passarem. Então explicar um pouco mais para nós aí como é essa parte de gestão que o pessoal que está nos vendo lá vai querer aprender também. Não, muito boa a tua pergunta e geralmente quando eu começo a contar um pouco o que eu faço e falar de todas essas atividades que eu tenho do meu dia, as pessoas têm essa curiosidade realmente e eu acho que o ponto-chave nosso é a velocidade de informação. Por que eu digo isso? Hoje a gente tem um sistema dentro da nossa empresa lá, onde a gente tem o faturamento das operações, passagem, volume de OS em aberto, 2 vezes por dia atualizado. Então ele me atualiza 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. Então eu sei o que cada loja minha fez de faturamento, passagem, e eu consigo ver qual das lojas que está mais aquém dentro do meu objetivo, do que eu preciso atuar. E também, voltando um pouco para o lado da própria tecnologia, hoje ela facilita muito a gente. Se eu quiser conversar com um consultor técnico, se eu quiser conversar com um supervisor meu lá em Curitiba para tocar num tema que eu estou vendo através do nosso sistema de Power BI, que há uma diferença do objetivo, eu simplesmente marco um ponto no Teams, 30 minutos por câmera, compartilho tela. Então acho que a tecnologia veio a nosso favor, né? Eu costumo conversar com alguns gestores e eu digo, gente, se a gente não usar a tecnologia a nosso favor, e em várias frentes do nosso negócio, a gente não consegue ter a capacidade de estar conectado com a operação o tempo inteiro. E eu costumo atuar aonde eu reservo na minha agenda momentos e horários para estar com cada um dos meus supervisores. Então eu tenho lá na minha rotina, já eu sei na agenda de sexta-feira, eu tenho lá 30 minutos com o Renato. O Renato já sabe que é um tempo curto, né? Mas ele já traz para mim todos os pontos que ele precisa de dificuldade ou que ele precisa da minha atuação. Eu trago os pontos que eu preciso que ele melhore e a gente flui nos 30 minutos muito bem. Tem que ser bem objetivo. Para a gente alinhar o nosso dia a dia. Então, da mesma forma que eu faço com ele, eu faço com os demais e procuro dar atenção onde a gente tem os pontos com sensibilidade dentro da nossa operação, né? Mas, em suma, é organizar o nosso tempo para o que gera resultado. Então, eu dedico tempo com eles para o que gera resultado, né? Sabe que, falando sobre isso, né, questão de tempo, otimização de tempo, hoje a gente se tornou imediatista, né? Muito por conta da tecnologia. O cliente, ele quer uma resposta mais na hora, 2, 3 minutos, pô, já demorei para responder esse cara. E a gente tem que ir cada vez mais otimizando o tempo. E a tomada de decisão, né? Quando É vê o muito mercado tá indo para, opa, não tá indo na meta, vira, já daí essa parte da tecnologia ajuda, né? Já liga, já Com faz certeza. um meet, já consegue mudar para rapidinho para botar de novo no trilho. Exatamente. A tomada de decisão tem que ser tomada de forma rápida, né? E com essas informações que a gente tem, a gente consegue mapear onde é que a gente precisa dedicar maior energia, né? E hoje a capacitação, assim, dos teus líderes, porque a gente como gestor, a gente está sempre precisando capacitar mais e mais os nossos colaboradores para um dia eles também estarem na nossa posição e ser a cadeia comum, né? Todo mundo ir subindo, né? Como que hoje tu enxerga, assim, a parte de liderança para formar novos líderes? O que tu acha dessa postura aí? Eu acho que existe um desafio grande de nós, líderes, estarmos sempre aprendendo e se desenvolvendo, né? Hoje, com a minha equipe, primeira coisa que eu gosto de fazer, isso eu já faço na entrevista, eu já consigo entender quais as necessidades que eu vou ter com cada um desses líderes. Ele vindo entrar, aonde ele precisa desenvolver o lado dele. Daqui a pouco eu tenho um líder que ele é muito bom com números, com gestão de números, ele consegue tirar de um relatório o que ele precisa fazer, mas ele não é tão bom com pessoas. Então, nesse lado que eu vejo que ele vai pecar, e geralmente ele acaba pecando, eu dedico um tempo para desenvolver essa habilidade com ele, para que cada vez a gente tenha de uma forma mais equilibrada os nossos líderes
atuando da maneira que a gente acredita que seja a maneira correta de gerir, né? Show de bola. E E aí, o Jeff tá Jefferson? quietinho, né? Sim, ele tá tô, querendo... tô absorvendo aí as informações. Envergonhado, outra vez erramos o sobrenome dele, né? Isso. Agora ele tá envergonhado, né? Cris, eu queria te perguntar o seguinte, tu tem hoje debaixo do teu guarda-chuva de gestão, né? Tu tem Honda 2 rodas, 4 rodas, né? E tu tem marcas aí que trabalham com eletrificado também, né? Como é para ti gerir esses mercados que são bem distintos? Mercado de motos, mercados de carro a combustão e carro elétrico. Como é que é fazer essa gestão em mercados diferentes, assim? Também é desafiador, né? Lógico, mas hoje o segmento duas rodas ele tem um público diferente e a gente começar a entender o nosso público. Acho que a gente tem que ter uma adaptabilidade muito grande para cada um dos segmentos, né? E o carro elétrico hoje ele é um carro que é uma realidade, né? A gente acompanha os rankings de vendas, por exemplo. Teve alguns meses atrás, por exemplo, a BYD, que também faz parte do grupo, ela estava vendendo mais que a Honda, mais que a Jeep, ela estava superando, então eles estão numa briga ferrenha ali no quinto e sexto no volume de vendas, e é um carro, um veículo que o mercado está absorvendo, e tu vê que o público é um pouco diferente com isso, né? Na BYD hoje a gente também tem o público do Uber, a gente tem o outro público de um SEAL, por exemplo. São perfis diferentes. E a regra do jogo aqui é a adaptabilidade com esse cliente. Na moto, por exemplo, eu tenho desde o motoboy ao cliente que tem uma Africa Twin que vai para o deserto do Atacama. Então são clientes diferentes, mas tu saber que nesse momento eu vou tratar a Honda Motos, a gente tem que ter uma divisão, né? Nesse momento eu vou tratar a Honda Motos, então perfeito. Então a partir daqui eu vou analisar cada caso, eu vou ler cada ponto que o cliente me traz de feedback do meu trabalho, da minha equipe, vou orientar a equipe da maneira que eu acho coerente para o público, e quando eu desligo e ligo na Fiat, também tem essa mesma condição, ou na BYD do cliente do elétrico, né? Mas todos eles, o nível de atendimento tem que ser muito qualificado, né? Cris, sabe o que todos eles têm em comum? É que eles têm que usar Brazo, porque a Brazo é a nossa patrocinadora aqui, ó, para manter o veículo deles em dia. Não sei se vocês usam lá na Via Porto, mas a Brazo é fantástica, assim, a gente conhecendo mais de perto os produtos deles, é um produto que é feito desde o início, desde a evasão, da montagem, desculpa, É evasão, né? Evasão, é isso, a palavra correta, né? Desde do envasamento. Envasamento, boa, viu? Também erramos aqui. Desde o envasamento dos produtos dele até a distribuição, cara, é fantástico mesmo, vale muito a pena conhecer. Se vocês já não trabalham lá na Via Porto, vale a pena conhecer. E aproveito para te perguntar, assim, falando de pós-vendas, o que tu acha que hoje é um maior gargalo hoje que o pós-vendas vem enfrentando aí nos últimos tempos? Eu acho que hoje, tá, as montadoras, né, a gente tem um volume muito grande de clientes, né, hoje o desafio é a gente conseguir fazer o atendimento de todos, né, e a montadora dá esse respaldo para nós, para a gente poder reparar esses veículos de forma qualificada, né. A gente, no passado, a gente tinha o curso presencial, né, e eu acho que agora está voltando o curso presencial, e isso a gente está conseguindo maior capacitação. Mas devido à tecnologia dos carros que os veículos estão tendo, nós cada vez vamos ter que capacitar mais a nossa equipe. E o nosso maior gargalo hoje no pós-venda, eu acredito, que são dos defeitos de veículos que apresentam defeitos elétricos, defeitos intermitentes, defeitos que tem uma demanda técnica muito grande. Às vezes tu fica 5 dias ali tratando aquele defeito intermitente que num dia está funcionando, no outro dia não está funcionando. E o técnico trabalhando em cima daquele defeito, para daqui a um pouco ele descobrir que é só um fio. Né? Então, e aí se a gente tem um veículo com muita tecnologia, a probabilidade também desse veículo apresentar algum desvio de fabricação, que é natural em qualquer marca,
acontece. E aí o nosso gargalo é a gente conseguir suprir essa demanda de veículo que ele precisa muitas vezes ficar mais tempo dentro da oficina, fazendo ensaios, fazendo testes, tentando reproduzir o defeito. Acho que esse gargalo aí técnico, qualificado, que a gente precisa cada vez mais de cursos para o nosso mecânico, é um gargalo muito grande na nossa operação. A gente conseguir absorver essa demanda aí que enche a oficina, né? E a gente não consegue muitas vezes devolver esse veículo de forma tão breve para dentro para restituindo ele para o cliente. Sim, e cada vez mais produtos novos no mercado, né? Mais veículos. A chegada dos elétricos foi um boom aqui no Brasil, né? A gente estava acompanhando na nossa última entrevista que a gente viu como ficou o fechamento do mês de junho. A BYD saiu de 16º de participação de mercado e parou em 4º. É bem como tu falou no início, vem aquela briga assídua ali, né, entre as principais montadoras. E o elétrico ele vem vindo muito forte. E tu comentou um negócio aqui também que é a rapidez que o cliente quer é o reparo, né? Ninguém quer deixar o carro na oficina parado ali, né? Todo mundo fala, eu paguei o meu carro, já comprei um 0 para não dar problema. Então, essa parte é bem complicada, assim, então tem que estar sempre em contato com o cliente para monitorando, né? Mas tu falou também uma parte da capacitação, né? Tu tem dificuldade em conseguir técnicos, vocês preferem contratar auxiliar e ir preparando eles ou buscar mais já preparado no mercado? Assim? Hoje a gente está buscando desenvolver o profissional dentro da operação, né? Transformar ele em pratas da casa, né? A gente encontra diversos profissionais no mercado também, mas geralmente eles vão estar já em trabalhando, né? A gente costuma brincar, né? Quem é bom está trabalhando, né? E, então, hoje sim, a gente busca uma capacitação, essa é a nossa estratégia, desenvolver o que a gente tem dentro de casa, a gente sempre olha para dentro de casa antes de precisar buscar fora, né? Então, até com as nossas novas expansões, a gente pega quem realmente demonstra dá oportunidade dentro, uma produtividade, uma assiduidade. Eu vou te dar um exemplo bem interessante, assim, que ocorreu numa das nossas filiais. A gente tinha um produtivo que ele não estava desenvolvendo tanto, a gente deu diversas oportunidades, tentamos trabalhar, tentamos desenvolver. Infelizmente, nós tivemos que encerrar ali e a gente trouxe que a gente notou que na loja que ele era o mais produtivo. E essa operação, ela não saía de 49 mil de faturamento de mão de obra. Deixa eu trazer um número, assim. E a gente só colocou esse profissional dentro daquela operação junto com outro produtivo. O outro produtivo passou a produzir mais e esse produtivo trouxe um resultado para a operação de 89 mil de mão de obra no primeiro mês que ele atuou. Então, às vezes a gente pensa assim, o quão caro a gente ter um profissional não tão capacitado ou motivado, ou a gente pegar alguém que está motivado e capacitado dentro de uma operação e colocar ele no lugar certo, no ponto certo, para ele poder se desenvolver e se mostrar. E eu tenho certeza que ele continuando crescendo, logo, logo ele ainda assume mais posições. E uma pessoa técnica, boa né? vai motivando as outras, né? Eu tinha um diretor numa concessionária que eu trabalhei antigamente. E ele falava, de vez em quando é bom botar um tubarão dentro do aquário para os peixinhos começar a nadar mais rápido, né? Então, é bem como tu falou, né? isso. O guitarrista na guitarra, o baterista na bateria, cada um nas suas posições, né? E aí, Jeff, tu tá quietinho? Sim, sim. Eu fiquei com uma curiosidade aqui com relação à capacitação. A gente sabe que tem, das montadoras oferecem capacitações, né? Técnicas, principalmente para a questão de pós-vendas. Como tu vê essa capacitação oferecida pelas montadoras? E se tu enxerga a necessidade de outras capacitações além das capacitações oferecidas pelas montadoras? Eu acredito muito nisso e muito boa a tua pergunta, tá? Eu vim da parte técnica, né? E eu digo assim, eu jamais me mantive satisfeito só com o que eu aprendia nos cursos, né? Fui muito para curso de técnico de montadora, mas eu sempre tentei buscar um conhecimento a mais. Eu acho que isso faz a diferença. Né? A gente costuma brincar aquele velho jargão, nem tudo é o Senai ensina, né? Tem coisas que o Senai não ensina, né? E tu aprende na prática mesmo, né? E buscar esse conhecimento é muito importante. Fazer cursos além do curso que a montadora ou que a concessionária vai te proporcionar.
Porque se tu ficar só naquilo ali, tu vai pegar um conhecimento. Mas hoje a gente tem que se capacitar e se preparar para o mundo geral, falando agora assim como profissional, pensando na carreira, como eu pensei, como eu queria. Né? Eu não ficava somente no curso ali de ar-condicionado, mecânica. Eu quero aprender um pouco de osciloscópio, aprender um pouco de elétrica e injeção eletrônica de uma maneira mais abrangente ou mais centrada a algum ponto que eu gostaria. Então, buscar conhecimento e se capacitar é ideal para o profissional se destacar, ainda mais na área da mecânica. Perfeito. Eu fiquei... Se me deixar para fazer mais uma pergunta? Né? Tem tempo Posso? do mundo. Calma. É que se deixar também eu começo a falar e já não paro, né? Mas só não desvirtuando muito também, tu lecionou, né? Deu aula, né? Como é que foi, assim, para ti essa virada de gestão, de mecânica, oficina para sala de aula? Eu vou te dizer assim, uma das profissões que eu mais tive orgulho na minha carreira foi ter sido professor. E eu me explico por quê. Porque tu poder contribuir com o desenvolvimento e a capacitação de alguém é muito, muito satisfatório. Eu dei aula para pessoa que trabalhava com gesso, a advogado, até a repórter de TV. Eu dei aula para esse tipo de público das mais diferentes áreas, né? E cada um tinha um intuito, tinha um propósito em cima daquele curso, né? E de certa forma tu pegar alguém, e eu peguei até aluno rebelde do aluno que realmente tinha interesse, e tu vê que ele se desenvolveu em cima daquilo ali graças a algo que tu aprendeu na tua vida lá atrás, que tu passou dificuldade para aprender, e tu chega ali, contribui com eles, eles absorvem aquilo ali, eles vão usar aquilo ali para melhorar de vida, ter um emprego melhor, ter uma condição financeira melhor, muitas vezes para ajudar na sua família, ou seja, na sua carreira. E eu receber esse feedback depois foi muito gratificante, né? Eu lembro uma história do João, né? O Joãozinho da turma, né? Tá, velha piada. Mas o João era o aluno que mais me incomodava na aula. E ele sentava no fundo. E ele não parava quieto. E eu dizia, João, para quieto, presta atenção. E na minha aula, eu tinha uma parte, que era um dos instrutores que fazia isso, e depois alguns começaram a fazer também, acharam interessante. A gente ia para a aula prática, a gente pegava o carro e ele tinha defeitos no carro. Eu implantava defeitos no carro e eles analisavam o carro depois que a gente concluía toda a parte teórica. Um sistema de freios. Concluímos toda a análise do sistema de freios, eles iam para o carro, na prática, e identificavam o defeito do carro. Depois que eles identificavam o defeito do carro, eles tinham que fazer um orçamento do carro, não com valores, mas dizendo tecnicamente o porquê que eles precisam trocar aquela peça. Depois a gente retornava à sala de aula e existia um teatro, onde um aluno em dupla, um aluno ele ia ser o cliente e o outro ia ser o mecânico. E ele tinha que convencer o cliente a fazer o orçamento de forma técnica. Cara, que sensacional. E era engraçado que eu dizia, seja aquele cliente chato. Incomoda. Que esse é o da vida real. E aí o Joãozinho, não, eu sou mecânico. Espero que o João esteja vendo isso. Eu sou mecânico. E o Guilherme foi lá e vendeu o orçamento lá. Na verdade, o Guilherme era o cliente e o João foi tentar vender o orçamento pro Guilherme. O Guilherme foi tão chato que o João disse, tu quer fazer o orçamento? Faz. Aí eu, tá, João, calma, não é assim. Eu vou ser o mecânico a partir de agora e, Guilherme, pode ser o cliente mais chato que tu tiver. Pergunta tudo que tu tiver de dúvida que eu vou fazer o orçamento. E eu vendi o orçamento para ele. E o João, eu acho que nesse dia acendeu uma coisa no João que ele começou a sentar na frente. E foi muito engraçado que teve uma aula que o João não incomodou. Pô, tá Passou doente. um tempo, Deu algum problema com o João. quase Não no final do hoje. curso, o João não incomodou. E no final da aula lá, 10 horas, 10 e pouca da noite, o João, professor, eu quero falar contigo. João, 10 horas, João. Lá na Embora, finaleira. não, né? Embora, Eu quero ir né? embora. E aí o João, não, professor, é que eu quero te contar uma coisa que aconteceu no meu trabalho hoje que foi muito, muito legal. Aí o que houve, João? Não, porque eu comecei a vender um fluido de freio, vender um passe no disco lá que precisava, coisa que não se vendia na oficina. E o dono da empresa começou a ver que tanto o João conversa com o cliente, vende serviço aqui na oficina e começou a aumentar o faturamento da oficina. E ele me chamou.
que houve, João? O que tá fazendo diferente? Não, que eu tô com um professor, tô fazendo curso na escola legal, tal, tô cara. aprendendo. Legal, cara. E hoje eu fui promovido, professor, e demitiram o chefe de oficina. Coitado do cara, Coitado do cara. mas fiquei muito feliz por ti. E o João virou chefe de oficina dessa oficina mecânica, trouxe um monte de faturamento. Depois abriu a sua oficina própria, tudo, mas ele, graças a um trabalho que eu fiz lá atrás, eu consegui gerar um impacto e fazer o João melhorar de vida, trazer uma condição melhor para a família dele. legal. É um Isso orgulho, né? Porque tu mudou a É um vida legado. dele, né? Isso não tem preço. Não tem É preço. sensacional porque assim, o João vai lembrar de ti pro resto da vida. Ele vai estar com 30, 40, 50 anos, vai estar conversando, vai falar, bah, eu tive um professor que ele me ensinou a fazer isso, isso e isso. Sabe que tem um ponto que a gente vem conversando muito aqui entre nós, que é sobre como é a mudança de pensamento de quando tu tá na parte operacional e tu vai para um cargo de gestão, seja ele supervisão, gestão e tal. Tu precisa mudar totalmente o teu pensamento, porque antes tu é o produtivo, tu é aquele cara que tu vai estar lá, tu precisa estar numa... Enfim, tu tá fazendo o teu, tu tá lá resolvendo o teu. Quando tu vai para uma parte de supervisão, tu já tem que ter um controle maior, tu tem que ser aquele cara mais apaziguador, né, organizar. Como é que hoje tu enxerga dentro das tuas equipes, tá? Quem são supervisores, gestores que têm o potencial hoje para estar na posição que o Christian tá? Como que hoje tu consegue ir... Pô, esse cara tá lá embaixo na operação, ele pode ser um supervisor. Como que o supervisor ele pode chegar num cargo de gerência, de gerente geral? Muito importante a tua pergunta, achei bem interessante e eu acho que é tu enxergar as habilidades que esse colaborador te apresenta, né? Não somente os resultados, mas sim as habilidades, porque bem como tu colocou, a gente tem que ter diversas capacitações, desde um controle emocional para poder gerir uma gestão de conflito, poder gerir uma gestão de talentos, quando tu enxerga os talentos dentro da empresa, mas tu entender que esse líder, que esse colaborador tem uma tendência de liderança é quando ele é a pessoa já que influencia os demais, né? Quando ele toma a decisão de fazer algo, os outros colegas também são contaminados por essa motivação. Tu vê que a pessoa ela tem uma visão de negócio e quando ela entrega o trabalho dela, ela ainda quer saber um pouco mais, quando ela busca esse interesse, porque eu acho que acima de tudo, todos têm que ter um propósito, né? Uma ambição e muitas vezes as pessoas, não, eu quero ser gestor, eu quero ser um consultor, eu quero ser um chefe de oficina. E é importante a gente entender essa escada e saber, primeiro, autoconhecimento. Quando eu sento um colaborador, muitas vezes, eu queria uma oportunidade, eu queria uma promoção, eu queria ganhar mais. E eu adoro quando a pessoa senta comigo para falar isso, porque daí ela tem que estar preparada para ouvir. Sim, exato. Sim. Entendeu? Porque aí entra o feedback, né? O feedback construtivo, é a oportunidade que a gente tem de dizer, bom, perfeito. E tu já sabe quais são as tuas habilidades, quais são os teus defeitos, quais são as tuas necessidades de melhoria. E onde tu quer chegar, né? Saber onde quer chegar, muitas vezes eles até querem, né? Tem uma pergunta que eu faço nas entrevistas que é muito, muito interessante. Eu faço para todos os entrevistados. Como você se enxerga daqui os próximos 5 anos? Eu acho que eu copiei de ti, porque eu costumo fazer isso também. É muito, muito, muito interessante essa pergunta. As pessoas muitas vezes vão dizer, busco estar melhor qualificado na minha carreira, busco uma estabilidade. E aí vem a segunda pergunta, que eu acho que é a mais forte, que é, tá, e o que tu tá fazendo hoje para que os próximos 5 anos você esteja onde você está? E aí tu vê algumas respostas meio genéricas e sem um planejamento bem definido de carreira. Então, eu costumo dizer assim, bom, perfeito, eu sou auxiliar mecânico e eu quero ser chefe de oficina. Opa, beleza, existem degraus até tu chegar lá, ou quero ser gestor um dia. Qual é o primeiro passo? Bom, se eu sou auxiliar, eu quero ser um mecânico. O que o mecânico tem de habilidades? O que ele conhece? Então, hoje, você tem condições de atender a isso? Se não tem problema. É importante tu ter reconhecer que tu precisa dar esse primeiro passo. E aí, quando tu vai dar esse primeiro passo, bom, o que eu vou fazer? Agora, planejamento. O que eu vou estudar? Em quem eu vou me aproximar? Porque, por exemplo, existe também o que eu digo assim, o ambiente, né? Tem pessoas que são facilmente influenciadas pelo meio.
Então, se tu andar com 9 pessoas de sucesso, tu vai ser a 10ª. Não tem como tu não ser. Agora, se tu andar com 9 pessoas Fracassadas. tu vai ser o 10º. É. Então, eu sempre costumo dizer assim para esse auxiliar, qual que é o mecânico hoje que tu vê aqui que mais produz, que mais faz certinho o serviço, não tem retorno? Cola nele. Aprende tudo que ele tem para ensinar. E aí dá esse primeiro passo. Bom, então daqui 1 ano eu vou fazer de tudo para me estudar, para me capacitar, para me ser um produtivo, um mecânico. Estando pronto para esse passo, perfeito. Quando tiver oportunidade, certamente você vai ser a pessoa destacada, que vai ser a pessoa que vai dar esse passo na tua carreira. E tem a ambição do segundo passo, mais um passo de cada vez. Bom, perfeito. Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo, sei lá, um eletromecânico, um mecânico. O que essa pessoa tem de habilidades? E aí tu vai indo, pouco a pouco, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um consultor para um gestor, muda bastante porque, além do tato com o cliente, da comunicação, existe controle emocional, gestão de equipe, gestão gerencial, administrativa do negócio, tino para o mercado. Então, existem outras habilidades que te tornam um líder, né? Então, esse consultor ele tem que entender que também existe um passo e se preparar. Planejamento de carreira é tudo. Se tu não te planejar hoje, tu não vai conseguir ter esse desenvolvimento. E eu digo para todo mundo assim, 5 anos vai passar para todos. Então, muitas vezes as pessoas, mas eu já estou 15 anos na empresa, estou de consultor técnico, aí entrou um consultor ontem e ele está ganhando a mesma coisa que eu. Perfeito, o que ele é? Consultor técnico. Então ele vai ganhar a mesma coisa que tu. Não, eu quero ganhar mais. Perfeito. Se tu quer ganhar mais, qual é o próximo passo? Gestor. Aí eu sempre pergunto, o que hoje tu fez? O que hoje tu tá fazendo para os próximos 5 anos? Aí a pessoa muitas vezes diz, não tô fazendo nada. Então quem sabe tu faz uma faculdade, tu busca algum conhecimento, tu busca alguma formação para que quando chegar lá daqui 5 anos e tiver uma oportunidade, tu ser a pessoa destacada para assumir essa operação, né? Mas às vezes as pessoas passam 5 e aí, pô, mas eu não fiz nada. Aí passa 5 de novo. E como tu falou da tecnologia hoje a nosso favor, né? Não tem mais desculpa hoje para não fazer, né? Tem faculdades mais acessíveis, tem EAD, tem cursos de 2 anos, tem jeito de se qualificar, né? A gente tem que buscar mesmo algo a mais. Eu costumo falar que a gente tem hoje um universo nas mãos que é o celular, né? Tu pode estar com ele rolando um vídeo no TikTok, no Instagram, seja lá o que for, ou tu pode estar buscando conteúdos assim como o nosso, né? Que é o que a gente faz aqui, tentar passar informação e tentar ajudar o público que de fato quer crescer, que busca conhecimento. Então, fenomenal. Eu te falei que passava rápido, a gente está indo para o encerramento da entrevista. E agora, antes disso tudo, eu queria conhecer um pouquinho de quem é o Christian, que a gente falou muito profissional, Christian, mas quem é o Christian mesmo, né? Por trás do crachá, quem é que move esse coração aí, família e tudo mais. Perfeito. Bom, muita gente me conhece, né, por Cris no meio automotivo e na vida pessoal também, né. O Cris hoje é uma pessoa que tenta levar uma vida equilibrada, né. Eu trabalho aí com gestão. Muitas vezes a gente acorda muito cedo para ir para uma concessionária. Eu tenho uma particularidade que eu tento sempre chegar às 8, independente do local que eu vá. Então, por exemplo, amanhã eu estou indo a Pelotas. Vou sair de casa às 5 para 8 horas, estar na loja e aproveitar o máximo que eu puder com a minha equipe. Então, existe um desgaste. E aí eu uso muito o tempo livre que eu tenho para o meu equilíbrio emocional, fazer as coisas que eu gosto, estar com a minha família, estar com meus cachorros, correndo. Gosto muito de me exercitar. Eu acho que o comer bem e se exercitar faz parte também de tu ser produtivo. Se tu não te alimentar bem, tu vai ficar com sono, tu vai ficar cansado, tu não vai ter uma boa produção. Então, tu ter uma vida equilibrada, como eu gosto da minha vida pessoal bem equilibrada, eu acho que é uma sacada interessante. E eu gosto mesmo de estar com a família, de estar em casa, de estar com meus cachorros no final de semana. Gosto de estudar, gosto de ler.
Então, um pouco é isso, né? Gosto de conversar com pessoas, show de me bola. conectar. Que é a troca, né? A troca é onde a gente mais aprende, como tu falou, né? Tava dentro de uma sala de aula, mas eu tenho certeza que a cada aula que tu dava, tu aprendia muito com os alunos também. Com o João é um exemplo Com prático, né? Um abraço e é o pro que tá João. acontecendo com nós aqui, né? Porque cada convidado que a gente traz aqui é uma aula para nós, né? Exato. Então a gente sai um pouco do nosso nicho ali, que é do pós-vendas, né? Peças, e vem um conta, né? O último convidado foi vendas direta, o outro foi num sistema, os diretores. A gente sempre aprende. A gente né? tá aprendendo muita coisa aqui que para nós também, pro crescimento nosso, que nem tu fala assim, às vezes, mas aquele cara ali tomava uma decisão assim, o cara vai pegando, hoje com o Christian, né? Amanhã com o outro. Então, para nós tá E é sendo bem interessante legal. que a gente acaba levando para o nosso dia a dia, às É, vezes. a gente Muita coisa que a usa no gente dia a dia, conversa né? aqui, né? A gente acaba levando dia a dia, a nossa rotina, a gente acaba até citando algumas coisas das conversas Inclusive, às aqui, vezes, né? as desculpas o Jefferson tenta levar também, né? Ele fala, usei tal desculpa, vou pegar aqui, vou anotar, vai que colhe, né? A gente Não, mas tenta se brincadeiras à defender. parte. Brincadeiras à parte, Cris. Que honra poder estar te recebendo aqui, que aula que tu nos deu também, a gente fica muito feliz. As portas estão abertas quando tu quiser aparecer, vai ser sempre um E prazer um te programa não receber. vai dar, né? Foi só o start, né? Pois é isso que a Tem gente fala, tanto né? assunto 50 bom minutos. pra gente falar. A gente costuma brincar aqui nos bastidores, não, são 50 minutos de entrevista, mas tudo isso, cara, vai passar voando, porque quando a gente começa a esquentar, passa muito rápido. Então tem que ter parte 2, né, Cris, se tu topar. Prazer. Já aproveitamos aqui também para te dar os parabéns aí, parabéns, muitos e muitos anos de vida, Aniversário. cada vez, Muito obrigado. cada vez mais sucesso aí na tua trajetória. E a gente costuma fazer 3 perguntas, né, Gustavo? Vou deixar mais emocionante para ti, tá? A gente costuma fazer 3 perguntas, que é... Qual o conselho que você dá para um jovem que está iniciando hoje no mercado de trabalho? Planejamento de carreira, né? Eu escuto muito isso. Mas a empresa tem um planejamento de carreira. Gente, não deixem para a empresa planejar a carreira para vocês. Não sejam acomodados a entrar numa empresa e achar que por tempo de casa vocês vão ser promovidos, vão chegar onde vocês querem chegar. Criem o propósito, tracem a meta e se desenvolvam. Vai chegar um ponto, talvez, que a empresa vai ficar pequena para o tamanho que vocês são. E aí vocês estão preparados para o mercado absorver vocês aí e alcançarem aí cargos e remunerações, experiências cada vez melhores aí do mercado. Show de bola. A segunda pergunta é, quem tu gostaria de ver sentadinho nessa cadeira aí, contando um pouquinho da sua trajetória? Eu acho que quando a gente é líder, a gente tem que pegar e ter uma pessoa de referência que eu admiro muito. Um dos projetos que eu fiz aí da minha carreira foram 2 vezes. A gente fez uma imersão num curso de gestão, atendimento e vendas, onde eu iniciava às 8 horas e terminava às 7 horas da noite. E a entrada era 2 quilos de alimento ou produto de limpeza para o pessoal que teve na ilha as suas casas afetadas pela enchente. Então, era um projeto que eu não tinha nenhuma remuneração, eu fazia realmente por gosto. E a gente chegava a ter de 30 a quase 40 pessoas nessa imersão num final de semana. E ela era puxada por 2 empresários que eu admiro muito, que é o Rodrigo e a Chay, que hoje tem a WR Race Superbike, e é uma pessoa que dá aula, que ensina, que empreende, que tem muito conhecimento, já foi gestor de pós-venda na Hyundai, lá no Distrito Federal, com 1000 passagens por mês. É absurdo, assim. E ele é uma pessoa que eu admiro, que eu acho que seria muito rico trazer uma pessoa com conhecimento, com know-how que ele tem de mercado, né? Que fantástico. Então já fica o convite aí, né? Vai ser uma honra para nós poder estar recebendo eles aqui. Gustavo, vou deixar a última pergunta para ti, mas antes eu tenho que fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, @Atitude Vídeo Produtora. Que vocês precisarem fazer um estilo de um programa parecido com o nosso, parecido, a gente sempre costuma brincar, porque igual com esses convidados aqui vocês não vão ter, tá? Então, pessoal, sigam eles lá no Instagram, @Atitude Vídeo Produtora, e também sigam a Brazo. A Brazo é a nossa patrocinadora, que deixa o seu veículo em dia com os produtos químicos deles lá. E lembrando também que para quem é de concessionária, eles têm uma tecnologia chamada Mobato. Para os próximos episódios a gente já vai explicar um pouquinho melhor de como funciona a Mobato, para quem tem interesse nas suas concessionárias, mas
Mobato e Brazo são a mesma empresa, trabalham em conjunto e vai ser sensacional aí para vocês poderem... Revise, né? Grupo Revise, exatamente, para vocês aí estarem conhecendo um pouquinho mais de como funciona. E agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, que essa é a pergunta mais emocionante da entrevista. Não, a gente começou fazendo os primeiros episódios ali, uma brincadeira, né, de falar de quem tem filho, quem tem esposa, daí a gente sempre brincou. Mas antes de falar e deixar tu falar por último, né, queria agradecer de novo, né, eu já te conhecia ali um pouco, conhecendo um pouco mais a tua história, a gente te admira mais ainda por tudo, isso aí que a gente sempre fala, não é só lá, tá lá de gerente geral, né, tem toda uma caminhada, então a gente te admira mais, conhecendo mais esse pouco, o pessoal deve ter curtido bastante aí. Então agora tu deixa ali um recado ali para família, mais especificamente, porque a gente brinca que às vezes chega em casa lá, pô, mas não falou de mim, não mandou um abraço, não mandou... Então é só para nós finalizar aí, tu mandar um abraço para a família aí. Não, perfeito. Muito obrigado à minha família aí, a Camila, meu pai, minha mãe, minha irmã, todos os meus amigos que me apoiaram na minha carreira, na minha vida, na minha trajetória, o pessoal do Guaíba Runners aí que também me deu muitos parabéns hoje, que é a equipe de corrida, que a gente se diverte aí fazendo esporte. E também a vocês, gente. Acho que o trabalho que vocês estão trazendo aí, ele traz aí absorvendo algo que o mercado precisa. Então eu digo para vocês, parabéns pela iniciativa. Tenho orgulho de estar aqui nessa cadeira hoje e gostaria de outras oportunidades e de poder trazer qualquer outro assunto que seja aí de alta relevância. As portas estão abertas. As portas estão abertas, aí vai ser uma honra sempre. Pessoal, espero que tenham gostado. Espero não, vocês gostaram, né? Porque o conteúdo foi de alta qualidade aqui hoje. E é isso. A gente agradece a parceria, espero que vocês venham gostando dos nossos programas. Sigam a gente lá no Instagram, @ProjetoPilotoBR. Sigam no YouTube. Inclusive, eu vou fazer um pedido para vocês. A gente está chegando num número considerável de seguidores dentro do Instagram, mas no YouTube os nossos números de inscritos eles ainda são pequenos. Então, se vocês puderem converter, entrem lá no Instagram, entrem lá no YouTube, se inscrevam. É muito importante para nós. O projeto a gente só sabe que está dando certo se tiver gente seguindo, se tiver gente curtindo, interagindo conosco, né? Então, vai ser muito bacana se vocês puderem nos dar essa força. Tá bom? Era isso. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jeff, obrigado pela parceria. Christian, mais uma vez, obrigado e parabéns. Sucesso sempre. Um abraço e até a próxima. Abraço, tchau. Lasca a estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faísca explode. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto, empurra o limite. Chama no peito, nada palpite. Acelera o sonho, combustível vivo. No volante o destino da terra.